Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Adilson Maguila lutou até o fim da vida contra a chamada demência do pugilista, uma doença degenerativa provocada por lesões repetidas na cabeça. Morreu em São Paulo aos 66 anos José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila. O ex-lutador foi diagnosticado há 18 anos com encefalopatia traumática crônica, doença também conhecida como demência do pugilista, provocada por sua longa carreira no boxe. A morte do ex-lutador comoveu os apaixonados pelo esporte. Quais foram os principais marcos da carreira de Maguila? Como o legado dele influenciou novas gerações de boxeadores? E qual o impacto da perda de mais um ícone do esporte brasileiro? O JR 15 Minutos recebe o jornalista especializado em boxe, repórter do Estadão, Wilson Baldini Júnior. Seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no podcast. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E quem nos acompanha também nessa edição é Ari Peixoto, repórter do Jornal da Record. Ari, o Brasil se despediu de uma das maiores lendas do boxe. Oi, Giovana. Oi, Wilson. Giovana, o país perdeu um dos principais pugilistas da história do esporte brasileiro. Maguila não chegou a ser campeão pelas principais organizações mundiais do boxe, mas ganhou vários títulos e conseguiu, com muito carisma, se transformar em um ídolo nacional. O ex-boxeador morreu aos 66 anos, depois de ficar 28 dias internado em um hospital de São Paulo. Maguila teve uma carreira de 17 anos no boxe e, por causa dos golpes sofridos nos treinos e nas 85 lutas, desenvolveu uma doença degenerativa no cérebro, uma doença similar ao mal de Alzheimer, que também é conhecida como demência do pugilista e provoca alterações comportamentais, dificuldade motora, na fala e falhas na memória. Wilson, o Maguila, que sempre foi muito comunicativo, com sotaque e humor que se destacavam, passou os últimos anos recluso com poucas aparições públicas provocadas pela doença? É verdade. Infelizmente a gente ficou aí, eu acho que dos 18 anos que ele ficou doente, o Maguila, puxa vida, grande parte desse tempo aí realmente ele ficou recluso, né? E a gente ficou sem a possibilidade de contato com o Maguila. Nos últimos tempos aí, acho que uns 3 anos para cá, talvez, o Maguila começou a usar as redes sociais, né? E como ele sempre se comunicou muito bem com o público, ele fazia sucesso nas redes sociais, apesar de todas as limitações dele, né? O Maguila sempre foi eu digo que o Maguila, no esporte brasileiro, acho que de carisma, ele só empata com o Garrincha, né? Ele não perde de ninguém, porque realmente era uma figura extraordinária. Wilson, Maguila lutou 85 vezes na carreira, com 77 vitórias, 61 por nocaute, com 7 derrotas e um empate técnico. Como você descreveria o estilo de luta de Maguila e suas características no ringue? Maguila começou a lutar muito tarde, né? Ele começou com 22, 23 anos. Isso para o boxe é dificílimo, né? Geralmente o atleta começa bem cedo, né? Os mexicanos começam no profissionalismo com 15 anos, né? E o Maguila, com 23, começou a lutar boxe numa categoria que é terrível, a categoria dos pesos pesados, né? E mesmo assim, ele tinha um dom, né, para aprender o boxe. Ele aprendia muito facilmente, né? E ele conseguiu atingir um bom estágio técnico como boxe. O problema do Maguila era assimilar os golpes. Ele não tinha resistência para assimilar golpes. E ele se apoiava na força física, que era descomunal. Ele tinha um golpe o direto de direita do Maguila, era fortíssimo, né? Que também era usado em gancho ou em upper, né? Também o upper é aquele golpe de baixo para cima que pega no queixo, né? Então ele se valia muito dessa força física, e desta forma ele se destacou. Na América do Sul não teve adversários, né? Depois que ele passou pelo Daniel Falcone, o argentino, ele ficou campeão por mais de 10 anos, foi campeão também das Américas, chegou a 2º lugar no ranking mundial e fez 2 lutas fenomenais, né? Históricas, inesquecíveis para o boxe brasileiro, diante de Evander Holyfield e George Foreman. Maguila chegou a São Paulo em 1970, mas se interessou pelo boxe ainda em sua cidade natal, Aracaju, capital do Sergipe. Wilson, ele sempre destacou que teve como referência 2 lendas da modalidade, Éder Joffre e Muhammad Ali.
Exatamente. O Muhammad Ali, ele via já desde o Sergipe, né? Ele via pela televisão, filmes, era um ídolo para ele. Ele falou que quando conheceu o Ali de perto, ele ficou passando mal, né? De ver o Ali de perto, porque ele tinha um respeito absurdo, falou nunca lutaria com ele, né? E já com o Éder Joffre ele teve um convívio muito maior, né? Até lembrando que uma vez num evento que foi feito aqui em São Paulo, ele foi com o Éder Joffre fazer uma brincadeira, o Éder Joffre já aposentado, o Maguila no auge, os dois brincando no ringue, ele acertou a costela do Éder, quebrou 2 costelas do Éder Joffre, na brincadeira, né? Porque o Éder Joffre era peso do galo, com 50 e poucos quilos, e o Maguila com mais de 100. Agora, Wilson, você que tem uma longa carreira especializada na cobertura do boxe mundial, você tem alguma história em particular com o Maguila? Tem um monte, né? Mas eu posso contar algumas, né? Eu, por exemplo, tenho uma dor no ombro direito, aqui acima do ombro, que nunca vai passar, nunca passou, tem mais de 20 anos isso, porque o Maguila, toda vez que ele me via, ele falava, ô Baldino, meu nome é Baldini, mas ele sempre falava Baldino, né? Ele falava, ô Baldino, tudo bem? E me dava um soco, né? E não era forte, não, mas era justo, sabe? Sempre no mesmo lugar, né? E eu não conseguia nunca defender, porque eu sempre não esperava aquele golpe, né? E aí eu tenho uma dor crônica no ombro, e eu falava isso para ele, fala, para Maguila, caramba, daqui a pouco eu não levanto mais o braço, né? Mas ele se divertia e ria muito. Maguila também era febre nacional, né? As lutas levantavam audiência, mas teve uma questão, em 85... acho que foi bem desafiador, né? Foram 2 derrotas bem difíceis, arrasadoras por nocaute. Você acha que foi o momento mais difícil da carreira do Maguila? Acho que sim, porque em 85 o Maguila vinha crescendo de uma forma assustadora e ainda nem se falava muito de Mike Tyson, né? O Mike Tyson foi ser campeão em novembro de 86. Essas lutas com o Falcone e o Otelar foram em 85. E aí, com essas 2 derrotas, muita gente falava, o Maguila tá acabado, porque aqui no Brasil a gente não pode perder, né? Você tem que ganhar sempre, né? E aí o que foi feito? Foi uma troca de técnico, caiu o seu Ralph Zumbano, que era uma lenda, né, do boxe brasileiro, né? A maravilha de Londres, da Olimpíada de Londres de 48, tio do Éder Joffre, né? Seu Ralph Zumbano era técnico do Maguila, e assume o Miguel de Oliveira, ex-campeão mundial, Miguel de Oliveira. E o Miguel mudou a forma do Maguila lutar, né? O Maguila batia, saía, se movimentava pelos lados. Então, dessa forma, ele voltou em 86 e enfrentou o mesmo Falcone, o mesmo Otelar, vencendo em revanches espetaculares. Agora, Wilson, no ano 2000, aos 42 anos, o Maguila pendurou definitivamente as luvas. Você acredita que ele influenciou a forma como o boxe é visto e praticado hoje no Brasil? Olha, sinceramente, não. Sabe por quê? Porque no Brasil não existe essa cultura de aprender as coisas, né? Eu dou sempre o exemplo do tênis, né? O Guga foi primeiro do ranking, vencendo André Agassi, Pete Sampras, fazendo um nome lá fora assustador, foi primeiro do ranking mundial, né? E o que se aprendeu de tênis no Brasil? Nada. O que se introduziu no Brasil de tênis? Nada. O tênis continua sendo praticado e continua sendo aprendido pelas mesmas pessoas, né? Entre aspas, dá para entender o que eu estou dizendo, né? E não existe uma evolução do tênis no Brasil. E o boxe, mesma coisa, né? O brasileiro não tem a humildade de aprender com os seus astros. Pelo contrário, né? O Maguila, ele foi vítima de gozação, falavam que ele não era bom, que ele não se via as qualidades, apenas os defeitos, né? E depois, quando o Maguila parou em 2000, ele já parou deteriorado, né, fora de forma e sofrendo derrotas acachapantes, foi pior ainda, né? Então já se esqueceram tudo que o Maguila fez. Maguila, inclusive, era de família pobre, né? Teve que sair de Aracaju para tentar a sorte aqui em São Paulo. Você vê, né, hoje a evolução da cultura do boxe no Brasil em comparação à época do Maguila, assim, é mais fácil se tornar hoje um lutador profissional, já que você está há tanto tempo no ramo? Não, eu acho que hoje é mais difícil. Hoje a gente tem menos gente trabalhando pelo boxe, né? Então a gente tem pouquíssimos empresários, pouquíssimos promotores,
né? Hoje o boxe no Brasil ele sobrevive através do boxe olímpico, né? Então, como o trabalho da Confederação Brasileira de Boxe é muito bom, né? Principalmente pré-Olimpíada do Rio e após Olimpíada do Rio, o Brasil começou a ganhar medalhas. Esses esportistas conseguiram contratos com empresas americanas, e aí eles foram para frente com isso e se mantém até hoje, né? Uma questão interessante aqui, Wilson. A história do Maguila foi marcada pela luta contra a demência do pugilista, uma condição que ele enfrentava desde 2013. Wilson, a gente sabe que esse é um problema que não é exclusivo do lutador de boxe. Atinge, por exemplo, os jogadores de futebol americano, uma modalidade que exige mais contato físico. A medicina esportiva, principalmente na época em que o Maguila lutava, e a gente está falando das décadas de 80 e 90, não tinha o olhar devido para esse problema? Eu acho que sempre houve essa preocupação. Evidentemente, a medicina se desenvolveu, né, nesse período, e muita coisa é feita. Eu acho que, principalmente, os lutadores hoje lutam muito menos, né? O Maguila lutou 85 vezes. Hoje, os lutadores lutam 2, 3 vezes por ano, né? Então, os cartéis chegam a 30, 40 lutas, lutam muito menos, né? Agora, evidentemente, esse problema eu não vou me estender muito porque eu não sou médico, não sei dizer, mas evidentemente algumas pessoas têm a tendência de sofrer mais com as pancadas na cabeça do que outras, né? Por exemplo, o Jake LaMotta, que foi personagem do Touro Indomável, né, do Robert De Niro no filme, ele morreu com 95 anos lúcido e foi a pessoa que mais apanhou na vida, porque ele lutou mais de 100 vezes e apanhou muito, e ele terminou lúcido, não teve problema. Mas, evidentemente, o boxe é violento, as pancadas são fortíssimas na cabeça, a medicina tenta combater isso, mas ainda é muito difícil para resolver todos os problemas que surgem, os problemas neurológicos. Mesmo com essa evolução, quais seriam as mudanças necessárias na indústria do boxe para proteger melhor os atletas que você pode citar? Eles cuidam da parte de luva, por exemplo, né? A luva cada vez mais, apesar que a luva é feita para proteger a mão, não a cabeça, mas uma luva bem desenvolvida, ela ajuda também, evidentemente, a não ter um impacto tão forte. Eu acho que o número menor de lutas mais espaçadas, e agora principalmente o exame médico pós-luta e pré-luta. Isso já é feito, já muitas lutas foram canceladas por causa disso, inclusive de brasileiro que chegou para lutar no exterior e o cara estava cego. E ele lutava no Brasil e foi lutar no Canadá e tentou passar no exame médico, ele estava cego de um olho. Também existe o lutador que tenta burlar para continuar lutando, porque ele precisa lutar e acaba se prejudicando de forma intensa. Tem os dois lados também. Agora, voltando, né, à notícia da morte do Maguila, né, a comunidade do boxe reagiu com bastante tristeza, né? A Confederação Brasileira de Boxe disse em nota que, para além dos títulos, ele foi um expoente importante do boxe brasileiro, até para quem não conhecia a nobre arte. A Celino Popó Freitas, o Popó, também lamentou a morte e elogiou a trajetória do lutador. Sebastião Servilho disse em uma entrevista para a Record que Maguila era autêntico. O Maguila, sem dúvida nenhuma, foi um dos melhores pesos pesados que o Brasil já teve ao lado de Faustino Pires. Quais as lições que os novos boxeadores podem aprender com a trajetória de Maguila? Eu acho que o grande ensinamento do Maguila é o coragem e saber que tudo que você quer na vida você pode conseguir, porque ele era, como você disse anteriormente, um nordestino pobre, filho com mais 19 irmãos, né? Veio para São Paulo para trabalhar na construção civil, começou a lutar boxe com 23 anos de idade na categoria dos pesos pesados, na era que tinha Mike Tyson, Evander Holyfield, George Foreman, Lennox Lewis. Ele chegou a segundo do ranking, fez luta nos Estados Unidos, né? Depois disso foi trabalhar em tudo que você falou aí, na televisão. E por quê? Porque ele acreditava nele, né? Ele acreditava nele e tinha coragem para ir em frente, não só no ringue, fora do ringue também. Acho que esse é o maior ensinamento que o Maguila deixa para as novas gerações.
JR 15 Minutos de hoje termina aqui. Eu agradeço demais a participação de Wilson Baldini Júnior, jornalista especializado em boxe, repórter do Estadão. Obrigada por trazer tanto conhecimento aqui pra gente, Wilson. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço. Agradeço a presença também de Ari Peixoto, repórter do Jornal da Record. Obrigada, Ari. Obrigado a você, Giovanni. Obrigado, Wilson. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo de Valdo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial de Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!